pé, por gentileza. Vamos falar com Deus nesse momento. Você que está em casa, para tudo que você está fazendo e vamos focar naquilo que é mais importante. Lembra o Senhor naquele momento com Marta e Maria. Maria focada, Marta procurando alguma coisa e a gente não tem que procurar nada. Jesus já está entre nós, já está conosco e a gente tem que priorizar o que realmente, o que importa na nossa vida. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença nesse momento, meu Deus, na noite dessa quarta-feira. Daqui a pouquinho já é quinta-feira, meu Deus. Daqui a pouquinho nós já chegamos no terceiro jejum. E nós estamos, meu Pai, no caminho certo. O Senhor, meu Pai, conduz a nossa vida. O Senhor é o nosso Pai, é o nosso amigo, meu Pai, é o nosso mestre. Eu peço, meu Pai, que o Senhor visita cada um, meu Pai, nesse momento. E que aquele, meu Pai, que está fraco, o Senhor fortaleça. O que está sem foco, que o Senhor dê foco. O que não tem energia, meu Pai, o Senhor levante, entregue vigor. Meu Pai, nos ajude, Senhor. Eu peço, meu Pai, que o Senhor venha nos usar, nos ajudar, Senhor. Que hoje, meu Pai, não seja somente uma reunião, meu Deus. Somente, Senhor, meu Deus, quantos estão somente batendo protocolos, meu Deus. Mas a gente sabe, meu Pai, que o que importa mesmo é a palavra que toca o nosso coração, meu Deus. É a mensagem, meu Pai, a condução do Teu Espírito, Senhor. Meu Pai, perdoa as nossas falhas, pecados, erros, meu Pai. Se pecamos, erramos, falhamos, meu Pai, nos perdoa. Eu entrego esta reunião em suas mãos, que não seja nós, meu Deus, aqui, mas seja o Teu Espírito, meu Pai, conduzindo a nossa mente, conduzindo a nossa fome, nos dando fome de Ti, nos dando, meu Pai, vontade, nos dando desejo, Senhor. Eu peço, meu Deus, que seja, sem dúvida alguma, um culto poderoso, um culto, meu Pai, que as mentes sejam renovadas e as esperanças restauradas, meu Deus. Eu consagro, abençoo a todos e que esta palavra, meu Pai, esta mensagem, meu Deus, e o que o Senhor, meu Deus, encontre a cada um que está na transmissão neste momento, desde aqueles, meu Pai, que estão aqui em São Paulo, aos que estão em outra cidade, estado, país diferente, meu Deus. Mas o Senhor, meu Deus, pode fazer em qualquer lugar, em qualquer momento, em cima de qualquer circunstância, meu Deus. Eu agradeço ao Senhor e peço, meu Pai, que o Senhor conduza e nos oriente, meu Pai, neste culto, nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Repita comigo, Deus é minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Vamos novamente. Presta atenção, o cansaço não pode roubar. Às vezes você está cansado. Bispo, eu estou cansado, trabalhei demais. Tá, então fica em pé. Bispo, eu tenho todos os motivos. Você tem todos os motivos. Mas o Senhor quer o nosso melhor. Então, lava o rosto, toma um café, né? Dá aqueles pulinhos. Não vai ser roubado nesse momento, porque a palavra é para levantar e não para derrubar. Repita comigo, Deus é minha fortaleza. Deus é a minha fortaleza. Ninguém gosta de esperar. Uma das coisas que a gente menos gosta na vida é aguardar, né? Você vai, até mesmo vai fazer uma consulta ou vai para uma reunião, e muitas vezes a gente fica lá, aquela espera. Aqui em São Paulo é comum, inclusive, pegar trânsito, né? Quem pega o metrô ainda às 6 da tarde sabe a dificuldade muitas vezes de entrar no vagão, porque aquela quantidade de gente, muita gente ao mesmo tempo. Então, a palavra de Deus é muito clara, que ninguém gosta de esperar, mas o processo faz parte da espera. E a gente tem que saber que a esperar é alguma coisa, esperar no Senhor, a esperança, o povo da esperança. Fala, eu sou o povo da esperança. Eu sou o povo da esperança. Mas é no processo que somos fortalecidos e amadurecemos. Imagina uma vida que a pessoa ela vai, começa hoje a academia, e no outro mês ela já consegue o corpo que ela sempre desejou. Eu já vi depoimentos de pessoas fisiculturistas, pessoas que trabalham com isso, que estavam 30, 40 anos malhando e ainda no processo. Se muitas vezes a gente consegue esperar tanto tempo para ter um corpo perfeito, muitas vezes quem faz faculdade, inclusive quem faz faculdade de medicina,
Sabe que é 6, mais residência, 7, 8. Quando você viu, já foi 10 anos ali. A brincadeira já durou 10 anos. E eu fiz direito, e eu lembro pessoas aí do meu lado, estudando 5, 6, 7 anos, e recebendo, às vezes, 1 ou 2 salários mínimos. E você fala, bispo, mas isso compensa? Naquele momento, naquele lugar, naquele escritório, estava daquele jeito. Tem lugares que é diferente, mas onde eu quero chegar? O plantio é demorado. Ninguém planta hoje cenoura e colhe na semana que vem essa cenoura. Mas todo esse processo faz parte desse amadurecimento, dessa confiança. A convicção só vem com o processo. Os problemas nos levam a patamares maiores. Não há como você amadurecer sem problema, é impossível. Eu estou com meus 2 filhos estão ali sentados, eles poderiam estar dormindo, mas eu faço questão, a gente faz questão deles estarem no culto. E se eu não dou frustração e falo não muitas vezes, eles não vão crescer, eles não vão amadurecer, eles não vão entender que toda criança que só recebe sim, o mundo vai dar um não para elas depois. Davi, ele esperou anos para viver o que tinha recebido de Deus. Essa unção, a capacidade, promessas, ele não assumiu o trono no dia seguinte. Quando Samuel chegou lá, falou, dá licença, deixa eu ir lá na casa de Jessé. Está indo em paz, Samuel? Não estou em paz. Deixa eu ir na casa, pegou o negócio, chamou Jessé para... Entrou na casa dele. Depois de todo aquele processo, chamou Davi, ungiu, pegou o chifre, derramou essa unção de autoridade, de governo sobre ele. Mas naquele dia ele não começou a reinar e na realidade não mudou nada a rotina dele. Às vezes as pessoas elas acham que vai receber a unção hoje e já vai viver depois de 1 hora. Depois de 12 horas, depois de 3 dias. Davi começava o processo naquele momento. Bispo, mas aquele lá, aquele que ele ficou anos lá no curral, aquilo era outra coisa, aquilo era relacionamento. Davi, ele estava sendo preparado para reinar. Antes de você reinar e você liderar alguém, você precisa liderar a si mesmo. Lá você estava liderando lá as suas emoções, trabalhando a sua rejeição, trabalhando a sua exclusão, trabalhando em humilhações, trabalhando as coisas pequenas que Deus deu para ele. Ele tinha a obrigação de cuidar daquelas ovelhas, e o Senhor mostrou de uma maneira simbólica. Aquele papel não era de filho, aquele trabalho era de servo. Mas Davi, ele passava uma situação que ele precisava passar também o quê? Ele precisava servir. E aquela simbologia dele cuidar das ovelhas, ele iria cuidar das ovelhas de Israel. E a partir daquela unção, ele foi e começou todo esse processo. Dali ele enfrentou Golias. Depois de um tempo ele começou a tocar, e foi o arpeiro, e foi o escudeiro de Saul, e começou aquele processo, casou com Mical, e vai indo embora. Depois de praticamente 12 a 13 anos, a Bíblia vem aqui e nos fala, 2 Samuel 5,4. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou durante 40 anos. Aquele rapaz, ele tinha 16 a 17 anos. Eu falo com você, jovem também, e você também que é o pai, você também que é membro, você que está aqui participando dessa reunião. Eu falo com todos. Mas ele não começou a viver naquele momento. Ele não estava preparado para aquilo. Você não pode receber coisas porque tem coisas como já tem até programa que a bispa já fez, promoção antecipada derruba. Aqueles anos, aquele rapaz passou por tanta coisa, rejeitado pelo pai, rejeitado por irmão, rejeitado por Saul, pelo líder, rejeitado pela esposa, Mical, rejeitado por todo mundo, rejeitado até por os fariseus quando ele foi servir a Quis lá em Gate. Ele passou 12 a 13 anos vivendo desilusão, passando tempo no deserto. Tinha 30 anos, e você vê que Davi era uma espécie de Cristo.
Cristo começou o seu ministério com uns 30. E você vê tudo acontecendo. Você vê aquela preparação, aquela unção, a gente está em preparação. Fala, eu estou num processo. Eu estou num processo. Fala, eu estou na preparação de Deus. Eu estou na preparação de Deus. Há muito mais na vida do que a gente somente focar na cronologia aqui. Eu falei muito sobre cronologia, eu falei muito sobre esse processo dos anos de Davi. Mas para mim é muito mais, é fácil esquecer. Depois que Davi começa, tem muita gente. E eu vejo isso não somente na época de Davi, mas hoje aqui mesmo. Às vezes a pessoa vê a pessoa chegando, sendo exaltada, sendo abençoada, começando a reinar e vivendo essa vida abundante que Deus preparou. Mas só lembra desse versículo aqui, ó. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar. Esquece todo o passado, esquece tudo que ele viveu, todas as desgraças, toda essa perseguição, aquele fugitivo, exilado. Davi era fugitivo e exilado. O rei que era para proteger ele, caçava Davi. Quando você vê a morte, depois você mesmo, estuda lá. Quando Saul morreu, ele pranteou, ele chorava por Saul. Será que a gente tem essa maturidade espiritual? Da gente chorar para aqueles que Deus colocou lá? Porque você viu que de um dia para... Olha como as coisas de Deus é. De um dia para o outro, Saul foi levantado como rei. O povo pediu, vai lá atrás. O povo pediu, foi escolhido Saul, e ele começou a reinar como rei. O povo pediu. Quando o homem quer, o povo pediu. Foi rápido. Agora, aquele que Deus exalta, aquele que Deus escolhe, você vê um processo. Às vezes a gente está vendo aqui, hoje, você vê aí na eleição agora, aqui, rápido. Sai da cadeia, faz aquilo, some tudo, começa a pregar absolvição, mas aquilo lá foi muito pelo contrário, foi anulação. Acham aquilo, pegam aquilo, aí você vê o cara apanhando durante 4 anos aqui. Só apanha. Só apanha. O atual só apanha. E você vê, eu não estou dizendo que o cara é perfeito, porque não sou nem você. Mas você vê como as coisas são. A coisa de Deus é muito clara. Para você exaltar Saul foi de um dia para o outro. O povo pediu, foi lá, perdeu os jeguezinhos lá, Saul perdeu o jegue, depois encontrou Samuel teve a conversa dele, falou tal, chamou do outro dia Israel, Judá, toma aqui o rei que vocês querem, o maior de todos, o mais alto bate no seu ombro, um homem dedicado, um homem bonito, um homem pintoso, é isso que você quer apresentar? Toma, Saul! Agora, quando é Davi, o homem segundo o coração de Deus, você vê um processo, você vê dificuldade. Você vê aí, 13 anos apanhando, morando em caverna, rejeitado por todo mundo. Mas você vê um Deus sustentando tudo, porque aonde ele passava havia vitória. Aonde ele pisava, a porta era aberta. Aonde ele corria, o povo ia atrás. Você vê aqui. Você vê no início. Abre para mim aqui, em 2 Samuel aqui. Nem preparei aqui, ó. Eu vou achar aqui, ó. Deus é bom. Já achei na primeira aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Em 2 Samuel, nem pedi para separar, versículo 1. Em todas as tribos foram contar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, o rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo na batalha, e o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante, governador do povo dele. No passado, quando Saul liderava, mas era você que ia para as batalhas. É você que enfrentava o inimigo olhando no olho. Você não tinha medo. Nós vimos. Porque você quer ser liderança ou quer ser chefe? Porque o líder é aquele que puxa a corda junto. O líder é aquele que usa e sempre está na batalha.
Aquele homem tinha aquele homem tinha uma unção, aquele homem foi escolhido, aquele homem tinha um processo, mas também tinha um propósito com Deus. Porque Deus escolheu ele por causa do seu coração, mas eu quero que você preste atenção muito bem nisso. Porque nós focamos muito no presente, e eu penso que tem coisas que precisam ser esquecidas e outras coisas precisam ser lembradas. As pessoas se esquecem muitas vezes como a gente chegou aqui. E começa a falar, não, mas você conseguiu isso aqui? Não, eu consegui. Não, eu conquistei. Ah, mas você está aí. Não, eu cheguei aqui. A bispa já falou sobre isso. No nosso passado, a gente pode ver como tem uma grande galeria de fotos, uma grande galeria de artes. E quando você passa nesse corredor das suas memórias, tem memória negativa, memória positiva, tem traumas, tem abusos, tem muitas coisas. No teu passado tem como era a tua casa, como foi sua infância, como foi seu relacionamento com o pai, como foi sua criação. Você lembra de sofrimentos, dificuldades, alegrias, triunfos. No teu passado você vai lembrar dos teus pecados, mas também vai lembrar dos seus acertos até o dia de hoje da sua existência. E eu penso que, antes de eu continuar nesse assunto, é algo que eu sinto que é preciso ser falado. Tem coisa que a gente vive no passado e a gente não consegue virar essa página. Mas se tem coisas que te prendem no passado, te aprisionam do passado, você precisa pegar na mão de Jesus e lembrar que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se Ele quiser, Ele pode, no seu passado, limpar todas essas memórias negativas. Se Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele tem o poder do tempo e Ele tem o poder da memória. E através disso Ele pode limpar todas as memórias negativas que você viveu até hoje. E a gente precisa usar o poder e usar todas as qualidades que o Senhor Jesus, Ele nos oferece. Nesses 3 versículos que eu vou ler agora, você vai ver o resumo da vida toda de Davi. Então Deus escolheu o seu servo Davi e ele o tirou do curral de ovelhas. Quem escolheu? Deus. Será que tem mais alguém aqui ou só eu e você mesmo? Acho que só eu e você. Quem escolheu? Ele tirou do curral de ovelhas. Quando ainda pastoreava o rebanho, ele pôs como rei de Israel. Aqui ele não colocou como a unção dada por Samuel e nem aquela unção como a gente vê aqui de Judá. Davi foi um rei. Foi o rei que começou a unificação de todos. Para quem não sabe, foi no reinado de Davi que se uniu Judá e Israel. E ele reinou para os dois. Antigamente sempre foi assim. Ou era Judá dali, era um rei dali, um rei daqui, um rei dali de Judá, um rei de Israel, um rei de Judá. Muitas vezes se enfrentavam. Mas Davi ele veio para unificar. Nós chegamos, nós fomos escolhidos por Deus para reinar e unificar. Porque quando a gente tem um propósito, a gente unifica. As pessoas querem isso. Presta atenção. Então Deus escolheu o seu servo Davi, tirou do curral, quando ainda pastoreava o rebanho, ele pôs como rei de Israel. Como pastor do povo de Deus, Davi cuidou deles com dedicação e os dirigiu com sabedoria. Um homem dedicado e tem conselhos e decisões cheio do Espírito Santo, um homem com sabedoria. Foi a estabilidade em Deus e, consequentemente, na vida, que manteve ele firme até o fim. A unção para reinar de Israel, ele reinou muito antes no seu trono. Às vezes a gente recebe uma unção, a gente recebe uma palavra e a gente já quer viver no mesmo dia. Bispo, não é possível? É claro que é possível.
Mas eu estou te mostrando que esse homem tinha, o único homem que tinha um coração segundo o coração de Deus, e demorou 30 anos, fugindo, vivendo em caverna, passando uma vida no deserto, indo exilado para Gade, vivendo um tempo com os filisteus, rejeitado por filisteus, passando por tudo. Mas era um homem segundo o coração de Deus. Lembra que eu falei no início? Saul foi assim, ó. Mas Davi, para reinar, precisava de amadurecimento, precisava de experiência, precisava de toda essa bagagem que ele trouxe. A bagagem que muitas vezes não vem com uma mala bonita, aquela mala vistosa, mas vem num saco de lixo. Aquela situação que você vai ter que enfrentar e vai ter que levar essa carga. Porque Deus te deu graça. E se isso você está passando é porque é necessário para você reinar lá na frente. Se nós precisamos hoje levar carga a mais, é porque você tem graça para isso. Se está pesado, Deus já fortaleceu tuas pernas. Se está difícil, Ele está carregando com você. Se está doendo, Ele vem para aliviar e dar descanso. Aonde é que a gente não lembra dessas palavras nesse momento? Antes de Davi reinar, ele primeiro reinou na mente. É como a palavra agora do culto das 19h30. Precisamos reinar na mente, dominar os nossos pensamentos. Porque o pensamento desce para o coração, vira um sentimento e vira uma atitude. Davi, viveu várias situações naquele deserto. Foi rejeitado pelo pai, esquecido pelo pai. Ele teve testes, ele precisou, e foi importante. O teste mais importante da vida do Davi foi ser rejeitado pelo pai. Porque se ele foi rejeitado pelo pai, ele conseguiu vencer o pensamento, o sentimento, ele já estava sendo preparado para aquela situação quando chegasse Saul na vida dele. Ele já estava preparado. Então, o processo é fundamental na nossa vida. O processo nos amadurece, nos favorece. E é interessante que muitas pessoas, quando estão passando pelo processo, não olham aquilo como uma oportunidade de amadurecer, crescer e evoluir. Mas olha como um castigo, uma punição, Deus não está me ouvindo, Deus não está fazendo, tudo está do mesmo jeito. É como o Brasil hoje, o contexto que estamos vivendo. Tudo que está acontecendo, o Senhor tem um propósito. É um processo que precisamos passar. E o que está saindo do nosso coração? Será que estamos reinando nos nossos pensamentos? Porque precisamos reinar primeiro dentro, no pensamento. Davi reinou no pensamento. Ele dominou todos os sentimentos, todas as emoções. E é esse poder que precisamos adquirir. Precisamos dominar os nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque quando eu tenho o total controle do que eu estou pensando, eu sei o que é verdade, eu sei o que é mentira, eu sei me colocar aonde eu devo, eu sei a verdade de Deus para mim. Davi, ele dominou os pensamentos dele, e ele sabia a verdade a seu respeito. Ele confiou em Deus, porque Deus era a fortaleza dele. E é aí onde acabamos errando. É como hoje, vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje. Hoje, por algum motivo, não sei qual, eu abri o olho, eu já senti uma tristeza, uma angústia, aquele desejo de ficar na cama, não querer levantar, não quero fazer nada hoje, queria ficar quieta. E aquela tristeza, não sei de onde veio, mas eu só sei de uma coisa. Eu abri os meus olhos, escorreguei na minha cama e falei, meu Deus, me ajuda, passa com teu sangue. E eu fui dominando aquilo que eu estava sentindo. Como pode um ser humano acabar de acordar e já sentir tristeza? De onde vem isso? E eu passei amanhã, a minha alegria está no Senhor, a minha felicidade está no Senhor, tudo posso naquele que me fortalece, o meu dia vai ser poderoso, eu sou abençoada. Palavras de declarações, você vai declarando palavras poderosas, aí você vai tomando o controle do quê? Dos seus pensamentos, das suas emoções, que é o que aconteceu com Davi.
Ele foi reinando junto com aquelas ovelhas. E é interessante que ele era cuidador de ovelhas. Ovelhas. E hoje tem pessoas que ela faz algo importante, algo grande, maior do que cuidar de ovelha, e não passa nos testes. Davi, ele passou nos testes. Ele cuidou daquelas ovelhas com muito amor, com muita lealdade. Matou um urso, matou um leão, por conta de suas ovelhas. Apenas das suas ovelhas. Mas isso já era um preparo. Deus já estava sondando o coração dele. Vamos ver se esse rapaz é capaz de matar um urso e um leão por uma ovelha. Porque se ele é capaz de matar um urso e um leão por uma ovelha, ele é capaz de liderar o meu povo. Isso significa que ele vai à guerra pelo meu povo, ele vai lutar pelo meu povo. Davi reinou primeiro no pasto. É isso, a palavra é essa, você precisa reinar primeiro aonde você está. Não importa o que você está vivendo, a situação que você está passando, reine nessa situação, dê a resposta certa. Você precisa dar a resposta certa todos os dias. Não é fácil para ninguém. Todo mundo tem os seus desafios, situações, crescimento. Tem dias que não queremos sair de casa, não queremos falar com ninguém, não queremos enfrentar nada. Mas é aí que entra a fé. Eu não faço o que eu estou sentindo, eu faço aquilo que é certo. Davi, ele não fez o que ele estava sentindo, ele fez aquilo que é certo. O coração de Davi agradou a Deus, mas não é o coração. Os pensamentos de Davi, os pensamentos do Davi agradaram a Deus. E isso é o reflexo do coração, ele tinha um coração. E essa é a oração que a maioria das pessoas realizam. Senhor, me dê o coração segundo o teu coração, o coração de Davi. E o que é ter segundo o coração do Senhor? Ter o teu coração, Senhor, é pensar como o Senhor pensa. É pensar como o Senhor pensa. Aí você fala, nossa, pastora, como eu vou pensar como o Senhor pensa? O Senhor teria, ao levantar, ele sentiria tristeza, desânimo, cansaço. Ele não sentiria. Com certeza ele levantaria com muita alegria. E ele iria realizar tudo aquilo que tinha que ser realizado no dia. Então, preste atenção. Essa palavra casa muito bem com a palavra do culto agora, há pouco, das 19h30. Com o bispo e com a pastora. Se você dominar os seus pensamentos, você vai conseguir chegar nesse coração. Um coração que agrada a Deus. Então, reine nos seus pensamentos, reine nas suas emoções, porque aí você passa a reinar aqui fora, na vida. É isso mesmo. Eu acredito que o título do culto resume tudo. Da mesma maneira que ela está falando, a Jéssica está dizendo aqui, nós precisamos reinar. De que maneira você reina? Você reina numa fortaleza. E se é para você reinar numa fortaleza, você precisa criar fortalezas. Eu acredito que a gente já passou da época e do momento, e até mesmo muitos estão há anos na igreja e não criaram as suas fortalezas. Como é criar fortaleza, bispo? É ter suas convicções, é ter a tua identidade. Quando você tem sua identidade, quando você cria sua fortaleza, ninguém vai entrar na sua fortaleza. Mas seta nenhuma, peste nenhuma entra na tua tenda, porque você criou uma barreira. Eu lembro que, quando eu comecei o trabalho na Sé, a gente só evangelizava lá, e depois eu comecei a levar uma tenda, e realizava oração. E teve um dia que uma moradora ainda chegou em mim e falou assim, por que você não traz comida? Mas ela não falou com essa educação, falou um monte para mim. E aí eu falei, mas é verdade, né? Boa ideia. É boa ideia, vamos trazer e levar comida. Mas nesse processo não foi tão simples. Porque eu fui mais outro sábado lá, e o que aconteceu? As pessoas que pregavam lá, chegou e veio para me intimidar. Eu estava já com umas pessoas, mas veio o quê? Pastores, não sei se era pastor, mas eu acho que era. E chegaram e pegaram o jornal da igreja e falou quem unge carro e jogou o jornal em mim, aí o outro me empurrou. Pessoas que estavam pregando a palavra. Por quê?
Porque eu estava a uns 20 metros deles, mas eles queriam o quê? Coordenar todo aquele lugar. E para eles não podia ser assim, tinha que ter autorização deles para estar lá. Eu não estou pedindo, praça pública, você pode ir lá, do mesmo jeito que ele está lá, eu também estou. Mas eram pessoas o quê? Que estavam querendo me intimidar, para eu não passar por lá. Infelizmente, estava sendo usado pelo diabo. Pregavam a palavra de Deus, mas tentavam de alguma maneira agredir o irmão. Em 1 Crônicas 11:4 diz, Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é em Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi, você não entrará aqui. Por isso que eu dei esse exemplo agora. As pessoas, elas vão até o limite e vão assim, testando. O diabo nos testa todos os dias. E até mesmo você o quê? Pegar essa palavra para a tua vida, prestar atenção e não ser roubado, agora já é um primeiro teste para você. Porque às vezes é difícil mesmo, o corpo não raciocina, a mente vai, o olho quer fechar sozinho. Mas os jebuseus se sentiam seguros, invencíveis, porque até então haviam prevalecido ali. Quando você pega lá em Josué, entraram, lá atrás, você vai pegar na Bíblia, lá para trás, já entraram, já destruíram, já queimaram aquela fortaleza de Jebus, mas você sabe qual é o problema? Você pode pegar, você pode queimar, você pode estar aqui na igreja, ser o quê? Receber uma imposição de mãos, a palavra pode vir e você ser livre naquele momento, mas se você não ocupar, foi o que aconteceu. Eles não ocuparam. E o diabo, simbolizando aqui os jebuseus, construíram novamente. E você sabe onde estava construído? No meio da terra prometida. Sabe qual é o problema? O problema é que Saul ficou uma vida lá e nunca mexeu naquele problema. Porque você nunca vai mexer com um problema externo. Se o problema externo, se você não mexe com o problema externo, por que você tem um problema interno? Saul ele já tinha um problema interno. Saul não resolvia os seus próprios problemas. Então, se você não resolve os seus próprios problemas, por que você vai querer resolver problemas que estão na tua região? Você vê isso diário, você vê que ele estava morrendo de medo de Golias. E o que ele passou? Passou todo esse medo, essa covardia para todo o batalhão de Israel. E aonde eu quero chegar com isso? O inimigo ele vai chegar e vai falar, você não entra aqui. O inimigo vai querer mostrar para você que a fortaleza que ele criou é maior do que a fortaleza que Deus te deu. O inimigo ele quer nos mostrar todo dia e usar essas palavras. Você não entrará aqui. No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. O inimigo, até hoje, ele estava prevalecendo por muitas pessoas. Quando você pega aqui no versículo 5, você vê isso aqui. Ou em 1 Samuel 5, você vai seguindo. E quando ele foi ungido, você viu que a primeira atitude da unção, que dava a unção de Israel, os anciões foi lá, ungiu, tinham sido ungidos por Deus, Samuel, ungido por Judá, agora ungido por Israel. O primeiro ato que ele fez foi na fortaleza de Jebus. Tem gente que o primeiro ato é sair gritando, buzinando e gritando que agora eu sou o rei. Quando Davi ele foi ungido no meio dos seus irmãos, ele podia ter pegado aquele chifre de azeite, colocado na porta dele e começava a gritar por toda a cidade, agora eu sou o rei ungido por Deus. Ele não fez isso. Quando ele foi por Judá, ele não fez isso. Ele passou uma vida sendo exilado e foragido e ele não fez isso. Ele nunca usou isso que foi dado a ele. Mas nesse momento, quando finalizou o ciclo, Saul morreu, ele foi ungido por Israel, a primeira coisa que ele foi resolver é o problema interno. Você não vai reinar,
Você não vai viver a vida que Deus preparou para você se você não tiver e não tirar fortaleza dentro da tua terra, da tua cidade, do teu coração. Naquele dia Davi disse, o primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza e por isso ela foi chamada de cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde o Milo até os muros ao redor. E Joabe restaurou o restante da cidade de Davi, se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Quando você vê aqui, ó, olha aqui, ó, aqui é em 1 Crônicas, eu vou ler aqui em 2 Samuel 5, na NTLH. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram os moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la. O diabo, ele tem esse pensamento, sabe por quê? Porque, infelizmente, a maioria das vezes, presta atenção no que eu estou falando, e ele não seria capaz de conquistá-la. Pensaram que ele não seria capaz de conquistá-la, sabe por quê? Porque a maioria das vezes o diabo está certo. O diabo, ele tem vitória na maioria das vezes. Ele sabe, e ele joga isso na tua cabeça, e ele fala que você não é capaz, e ele fala que você é um incapaz, você vai desanimar, você não vai conseguir nada este ano. Ele fala que você é mais que derrotado, não é mais que vencedor, não, é mais que derrotado. Ele vai te intimida, ele fala que aqui dentro você não entra, ele fala que desse pecado você não vai ser livre. Ele fala que dessa prisão você não vai sair. E ele pensa, e sabe por quê? Porque na maioria das vezes ele está certo. E eu não estou falando para o mundo não, porque o mundo já dos malignos, eu estou falando na mente de cristão, de crente, de jovem. Achando que você nunca vai vencer, achando que você não vai ter sucesso na tua vida, achando que teu futuro não será poderoso. O diabo coloca na tua cabeça e ele sabe, olha aqui, ó. Você nunca entrará aqui para fazer você ficar do lado de fora. Bastam cegos e aleijados. Eu acho muito interessante quando fala isso, porque se você está dentro da terra prometida e você não está vencendo, ou você é cego ou você é aleijado. Se você está dentro da igreja, ouvindo uma palavra como essa, vivendo e fazendo um propósito como esse, e com uma palavra profética como essa de 2022, ou é cego ou aleijado. Se nós não estamos vencendo, ou é cego ou aleijado, por quê? Ou eu não estou vendo, ou eu estou vendo tudo, mas a minha vida não anda. É por isso que eu vejo muitas pessoas falando bem a palavra, muitas pessoas entendendo o recado, muitas pessoas fazendo até mesmo, mas não se mexe, sabe por quê? Porque Deus trabalha com corajosos, Deus não trabalha com covardes. E às vezes a gente conhece a palavra, a gente recebe o Espírito, a gente possui a mensagem, mas na hora de dar o passo de fé, a gente não dá, e a gente nos torna coxos. No momento da coragem, no momento que eu tenho que ser corajoso, e eu não sou, eu fico coxo, e por isso que o diabo fala, para você pode ser corajoso, Davi, mas para você isso aqui, ó, para te menosprezar mesmo. O diabo usa isso. O diabo quer nos comparar a todos os cegos e aleijados que ele já conheceu, mas o povo do Ministério Abundância de Vida não é cego e nem aleijado. O povo daqui é um povo vitorioso e corajoso, um povo que conhece a palavra. E eu penso que se você não está vivendo ainda, a gente tem que entender por quê. Porque se eu já estou reinando, Deus me chamou para reinar. Se a minha fortaleza é maior do que a fortaleza de Jebus, então eu preciso, a partir de hoje, ou tirar as escamas, ou jogar fora a muleta. Não dá para ter tudo. Não adianta eu ficar querendo ser cego uma vida. Porque até o cego que quando ouviu Jesus, você vê aquele... o cego gritava e falava, e ele só ouviu o barulho, ele perguntou que barulho é esse. Eles falaram, Jesus passando, Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, gritar, gritar. E as pessoas mandavam, cala sua boca, rapaz, fica quieto. E aí ele começou a gritar mais. Tem gente que tem que gritar mesmo.
Tem gente que tem que espernear, tem gente que tem que se humilhar, tem gente que tem que romper os seus limites para chegar perto de Jesus. Porque quando você chega perto de Jesus, meu amigo, eu te falo uma coisa, é impossível ser cego. Perto de Jesus não tem como. Você só vai se aproximar de Jesus, Jesus só vai deixar você chegar perto dele, se é para viver milagre. Não adianta chegar perto de Jesus e na hora que ele falar, o que você quer, cego? Eu quero um tênis novo, eu quero um carro novo, eu quero uma casa, mas eu quero continuar cego. O importante é ter luxo. Importante é eu ter uma boa piscina, eu fazer uma boa viagem. O importante é não ter propósito. Você tem que ver e você tem que andar. A tua vida tem que fluir. Se você está ouvindo essa mensagem, você está recebendo esse Espírito, e se você não é mais cego, você precisa andar. Não adianta, você pode ter a melhor cadeira elétrica, aquelas que eles... Já vi cadeira elétrica chegando a 30 por hora, já apostando corrida aí, mas ainda é uma cadeira. Não adianta, pode botar rodão, turbo, ainda é uma cadeira de roda. O Senhor nos chamou para andar, para dar passos de fé. E quem dá passos de fé é um povo de coragem. Deus chama os corajosos. Davi tinha essa coragem, Davi sabia o Deus que tinha, Davi sabia que a fortaleza de Deus era maior do que a fortaleza de Jebus. Se você não sabe a grossura do tijolo, da fortaleza que Deus levantou no teu coração, você vai achar que um monte de tábua, rebite, MDF, que o diabo está pintando, parecendo que é. Porque o diabo adora aparecer, ele ruge como leão, mas não é leão. Ele adora. Então você olha, chega lá, você vê toda aquela parede bonita, ele foi e pintou certinho, fez até aquele sombreamento, né? E parece que é uma pedra, uma fortaleza de pedra, e é só empurrar e você vê, é uma fortaleza oca. Porque ele quer parecer com Deus, mas não é Deus. Às vezes as pessoas falam, mas quem criou o diabo, né? Foi Deus. Mas não há maldade em Deus. O que existe, o diabo só é diabo, sabe por quê? Porque há ausência de Deus nele. Tudo que falta, quanto mais a gente fica longe, mais a gente está perto do diabo. Se eu perguntar, eu já falei até aqui no altar. Se eu falar sobre a questão de frio ou calor. Existe frio? Não, existe ausência de calor. Se eu falar de claro ou escuro, existe o escuro? Não, existe ausência de luz. Então, se você não está iluminando, você está vivendo em trevas. Se você não sente o calor do Espírito, você está sentindo a frieza do diabo. E nós sabemos que na casa de Deus há fogo e há poder. Na casa de Deus tem milagre. Na casa de Deus não adianta. Você não precisa discutir com o diabo. Você vai lá, dá um passo de fé, sacrifica, obedece e você começa a viver. Sabemos que o inimigo só prevalece quando ele não encontra alguém mais forte. Será que você é essa pessoa mais forte? Sim ou não? Porque o inimigo ele só vai invadir a sua casa se você dá a chave para ele. Deus é a minha fortaleza, porque quando você para ler com entendimento, você entende tudo o que está sendo pregado aqui. Tem muitas pessoas que trocam essa pequena palavra Deus por o dinheiro é a minha fortaleza, meu casamento é a minha fortaleza, o meu marido é a minha fortaleza. Realmente, quem é a sua fortaleza? Será que realmente a sua fortaleza é Deus ou não? Você precisa ser sincero e buscar essa verdade. Quem é a sua fortaleza? No caso de muitas pessoas, o dinheiro é a fortaleza. Pessoas que acreditam que no dinheiro está a resposta para tudo, a solução para tudo. Mas a resposta que precisamos, a solução, a saída está em Deus. E quando falamos Deus é a minha fortaleza, se Deus é a minha fortaleza, então por que eu continuo acreditando nas mentiras do diabo? Se eu acredito nas mentiras que o diabo está me contando, então Deus não é a minha fortaleza. Porque onde tem a fortaleza do Senhor, o diabo não entra.
Quem sabe a verdade sabe detectar a mentira. Então, quando você se encontra numa situação difícil, onde o diabo está te atacando de todas as maneiras. Sabe aquele dia que você fala assim, nossa, esses dias eu não queria nem ter saído da cama, porque só foi problemas e situações. Significa, quando você usa essa expressão, significa que Deus não foi a sua fortaleza, mas o diabo foi a sua fortaleza. E você precisa parar de fazer do diabo a sua fortaleza. Você faz do diabo a sua fortaleza quando você passa a acreditar em tudo que ele está te dizendo. E o diabo é mentiroso. Porque sempre levamos você a repetir, Deus me ama. Porque você precisa acreditar. Mas tem muitas pessoas que estão só repetindo o que estamos pedindo aqui no altar. E quando nós estamos pedindo para você repetir algo, é para que isso entre no seu coração, para que você creia que essa é a verdade do Senhor. Mas e lá no dia a dia, quando eu estou vivendo, estou no trabalho, em casa, estou vivendo as situações, pronto. Aí vem aqueles pensamentos, você não consegue, você é um fracassado, você é uma fracassada, isso não vai adiantar, isso não vai resolver. Você é um pecador, você é uma pecadora, você é um pobre, você é um miserável. E aí o diabo vai contando todas as mentiras. E aí, quando você olha, você está lá, deprimido, oprimido, triste, cansado. Significa que você fez do diabo a sua fortaleza. Anote isso para você não esquecer. Toda vez que você acredita nas mentiras do diabo, você está dizendo, o diabo é a minha fortaleza. E tem muitos cristãos que estão fazendo do diabo a sua fortaleza. Quando na verdade você tem que fazer de Deus a sua fortaleza. Então, quando eu estiver passando por algo difícil, ainda que os meus olhos estejam vendo que aquilo é difícil, eu vou olhar para aquilo e vou declarar, isso não é difícil, eu consigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sou amada por Deus, eu sou querida por Deus, Deus me ama, eu posso, eu consigo. A resposta que você está dando está dizendo realmente quem é a sua fortaleza. Então, quem é a sua fortaleza? Será que realmente Deus é a sua fortaleza? Ou é o diabo a sua fortaleza? Você aprendeu aqui, Davi fez de Deus a sua fortaleza. Então, quem é a sua fortaleza? E quando falamos de fortaleza, fortaleza é fortaleza, ninguém entra. Então, pense sobre isso e descubra quem é a sua fortaleza. Porque você precisa ter essa sinceridade com você. Não, pastor, eu sou fraco, tem hora que eu falo besteira, eu tenho atitudes erradas. Não, pastora, quando eu olho, eu já estou no banheiro chorando, eu já estou na cama, é meio-dia, eu já estou todo coberto, eu estou me escondendo de tudo, de todos, não quero saber de nada, nem de ninguém. Eu estou triste. Quando eu olho um irmão vencendo, eu já fico abatido, já fico com inveja do irmão. Pastora, quando eu escuto um testemunho, me causa um negócio que eu tenho uma inveja, pastora. Meu Deus, quem é essa pessoa? Porque tem pessoas que têm inveja, viu? Tem pessoas que têm inveja de quem está vencendo. E ele está brincando, mas isso é muito sério. Tem pessoas que têm inveja de quem está vencendo. E quando você tem esses sentimentos, quando você sente tudo isso, a sua fortaleza é o diabo. E como é que você vai vencer? Como é que você vai romper? Como é que você vai viver 10 vezes mais se o diabo é a sua fortaleza? Não, isso não pode, não tem que ser assim, está errado. A partir de hoje, Deus é a sua fortaleza. E você tem que crer nisso e entender. Então, para de ficar repetindo o que estamos falando, mas busque o entendimento e creia no que estamos falando para você. Porque da mesma maneira que você tem lutas, nós também temos as nossas. Da mesma maneira que você às vezes acorda triste, eu também às vezes acordo triste, como hoje. Do nada acordei triste, por quê? Não sei. Mas eu sei que eu declarei, Deus é minha alegria, tudo posso no Senhor, o Senhor é a minha alegria, o Senhor é a minha força. E foi um dia maravilhoso, foi um dia poderoso.
Eu fiz tudo aquilo que eu tinha que realizar. Então, a partir dessa atitude, eu tornei Deus a minha fortaleza. Eu me fortaleci em quem? Em Deus. E não naquilo que eu estava pensando, sentindo, querendo, mas eu me fortaleci em Deus. Para finalizar, vamos ler juntos Provérbios 21, 22. O sábio conquista a cidade dos valentes. Sabe quem são os valentes? Os valentes são aqueles que confiam no homem. Os valentes que confiam nos diplomas. Os valentes que confiam em alguma coisa fora de Deus. Tem muita gente valente. Mas a valentia oca, uma valentia assim, aquela coragem totalmente cega. Mas o sábio conquista a cidade. O sábio muitas vezes nem usa força. O sábio ele trabalha na estratégia. O sábio ele sabe exatamente como agir no momento que deve agir, da forma que deve agir, e ele derruba todas as fortalezas, porque a sabedoria vem de Deus. E se a sabedoria vem de Deus, você vai derrubar suas fortalezas através da sabedoria. Se tem fortalezas do pecado, da tristeza, do desânimo, você precisa derrubar hoje, urgentemente, para não entrar em 2023. Você precisa colocar um basta e entender, é na sabedoria. A sabedoria de que jeito? Aquele que conhece a Deus, aquele que teme a Deus, aquele que, como Josué 1,8 diz, meditando na palavra de noite, como hoje mesmo o bispo ainda falou, só para dessa maneira, na exaustão, dia e noite é exaustão, para que você seja bem sucedido. O Senhor quer que a gente tenha a ter sucesso. Nós queremos sucesso. Não tem sentido você estar em Deus e não tem paz. Se você não tem paz, vai para o mundo. Se não tem vitória, vai... As coisas de Deus é muito clara. Você está em Deus, você tem paz. Você tem alegria, você tem sucesso, você tem vitória. Porque é assim que o nome dele é exaltado. Tem pessoas que acham que você vai exaltar o nome de Deus no fracasso. Tem gente que vive na teologia de Jó, que precisa ser o quê? É apanhar, perder tudo, é ficar na miséria, é ficar leproso. Aí sim você vai ter, vai passar pelo teste. Tem gente que está 30 anos no teste. Eu falei com uma pessoa hoje, e ela estava falando para mim umas coisas, inclusive eu comentei com ela. Tem uma pessoa que fazia uns 15, 20 anos que eu não via ela. Acho que uns 20 anos. E quando chegou, eu vi por fotos, né? E ela estava tão magra, mas tão magra, que quem via, tanto que as pessoas que foram lá, não reconheceu. Não reconheceu, parecia que estava com anorexia. Parecia que estava com anorexia. E assim, por muito tempo pregou a palavra. E naquele momento, você olhava para as fotos e parecia que essa pessoa envelheceu 20, 30 anos. Mas muito mais. Não batia a idade. Pessoa, eu não lembro de qual idade, se era 40 anos que tinha, parecia que ela tinha 60 e poucos. E se pergunta para ela o que ela faz. Ela faz jejum todo dia. Mas sabe o que estava acontecendo naquele momento? Ela estava sendo despejada da casa. Não tinha carro, não tinha comida. Estava há mais de 10 anos vivendo do mesmo jeito. Cheio de dívida, não podia ir no mercado. Só para te falar, é bom até, eu vou até falar isso aqui. A família estava mudando de cidade, porque eles não podem ir no mercado, está devendo para todo mundo. Envelheceu mais de 30 anos. Quando você vê um cristão, você vê que o cristão, ele rejuvenesce. Não é porque a bispa está aqui, não. Né? Que a mulher parece que quando entrou no formol, é o caso oposto do Benjamin Button. Quem já viu o filme sabe o que eu estou falando. A mulher não envelhece. Impressionante. Já falaram que já fui lá levar ela para alguns lugares. E assim,
Já perguntaram se a gente era irmão, eu não sei se eu ficava triste ou feliz. Então, eu dei aquela mistura, sabe, de sentimento. Ou estou muito velho ou ela está muito nova, então. E não quero risada aqui não, tá? Então, eles estavam sendo despejados, não tinha nada. Tanto que não tinha nem as próprias coisas. Por quê? Porque como estava devendo muito tempo o aluguel também, foi apreendido também. Isso já estavam há 10, 15 anos vivendo dessa maneira. E agora mudaram de cidade. Por quê? Porque não tem como deixar mais fiado naquele lugar. E pregava a palavra. Não faz parte do nosso ministério, mas isso não importa. Como eu já falei aqui, não é só aqui que salva. Né? Tem muita igreja séria também. Mas aqui a gente sabe que é sério mesmo. E eu fiquei pensando isso, o que adianta jejum? O que adianta você falar da palavra, tá devendo para todo mundo, pode ir no mercado. A esposa dele disse, eu não posso ir no mercado, tem que botar boné. Isso é vida de crente? Sim ou não? Tinha que botar boné, porque está devendo todo mundo, tem mais de 10 casas devendo aluguel, não tem carro. Isso o que ele está querendo dizer? Porque já teve vários, perdeu todos, não pagou nenhum. Aí você fala, a pessoa ela perdeu mais de 20 quilos jejuando. Que jejum é esse? Você não tem caráter. Para que jejuar? Você só está ficando sem comer. Se a nossa fortaleza não é uma fortaleza de relacionamento, uma fortaleza de relacionamento, de ouvir e falar. Presta atenção, tem gente que acha que o seu relacionamento com Deus é um monólogo. Isso aqui é um diálogo, tá? Você que acha que você está pregando para Deus, você está muito enganado. Você fala e escuta. Você pede, recebe e ouve. Você dialoga, é um relacionamento, é um contrato bilateral, é um diálogo. Você tem que ouvir também. Tem gente que só quer falar, tem gente que só quer fazer, não ouve, não prega, não resolve, não conserta. Está cheio de situação, mas está lá. É o cara que mais jejua. Não estou julgando. Eu estou dando um exemplo aqui para você que está me ouvindo. A gente teve que ajudar. Eu ajudei também. E dei uma quantia muito alta. Foram com a roupa do corpo para um hotel, para ter uma ideia. Então a gente fica vendo que aquilo lá, essas pessoas falaram mal do ministério há muito tempo atrás, e o Senhor passa dia, passa noite, mas uma hora volta. E a gente sabe que a nossa posição não é julgar, é ajudar. Eu vi como uma oportunidade. Eu vou plantar na vida deles. E que eles possam conhecer o Senhor e Deus restituir tudo aquilo que foi perdido. Eu acredito que qualquer história, qualquer situação, independente do buraco, Deus ele pode resgatar. Tem gente que está como Pedro, uma vida de fracasso, pescando o dia inteiro, não tendo um peixe para comer, até dando passo, mas o Senhor está lá, estendendo a mão. O Senhor está estendendo a mão e tirando muita gente que está mergulhada, se matando, morrendo. Então, naquele momento, eu ajudei, fiz e vi que na minha vida não faltou. E eu tenho certeza que, mesmo com todas as situações, Deus pode restaurar qualquer situação. E eu acredito que isso é um exemplo muito claro para a gente se apegar e ver que não adianta eu direcionar e tentar determinar como Deus vai agir na minha vida. Eu estou fazendo, estou jejuando, estou fazendo muito, e quando vê, não tem resultado. 15 anos e não tinham o que comer. Se coloque de pé, por gentileza. É melhor obedecer do que sacrificar. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Fortaleza que eles confiam. Você quer confiar em alguma coisa? Confia em Deus. Porque essa fortaleza, homem nenhum pode entrar,
A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, aquele que o Senhor fecha, ninguém abre também. Vamos falar com Deus. Feche seus olhos, se você tiver seu propósito também, pode ficar com Ele também, com você. E eu quero que nesse momento, nesses minutos, eu quero que você tenha humildade de reconhecer as fortalezas que ainda está. Aquela fortaleza que está bem levantada, é até mesmo a fortaleza do pecado, a fortaleza da incredulidade, a fortaleza do medo, a fortaleza da covardia, a fortaleza da fofoca, a fortaleza daquelas atitudes, fazendo planos de derrota, planos de fracasso, e que hoje você possa colocar um ponto final em tudo isso. Se a gente não resolver as nossas fortalezas, a gente vai voltar e vai continuar com propósitos muito bem preenchidos, mas não está testemunhando. Nossa fortaleza é Deus. A nossa fortaleza é Deus. Você precisa estabelecer esta fortaleza. Essa sim ninguém entra. Se você tiver convicção, você tiver relacionamento, se você entender aquilo que Deus quer para a tua vida, não há como o diabo penetrar nessa muralha. Essa muralha, quem formou foi Deus. Pai amado, Pai querido, estamos, meu Pai, aqui, já, meu Pai, na madrugada de quinta-feira, Senhor. E eu quero agradecer, meu Pai, essa oportunidade, meu Deus, esse portal que está aberto. É um portal, meu Deus, para o Senhor derrubar fortalezas de Jebus e levantar fortalezas, meu Pai, do Todo-Poderoso, meu Deus. Oh, meu Deus, eu quero, meu Pai, que o Senhor visite a cada um, meu Deus. Que cada um receba, meu Pai, essa fortaleza, meu Pai, receba essa coragem, que possa encerrar, meu Pai, e hoje, meu Deus, entender que voz nenhuma vai me amedrontar. Meu Deus, que hoje, Senhor, nós possamos dar um basta, um ponto final, meu Deus, nas vozes malignas, as vozes do diabo, que fala que eu não vou resolver, que eu não consigo, que eu não sou capaz. Eu quero ordenar agora que todo espírito imundo, todo demônio que se levantou, que está escravizando, aprisionando, você que está desanimando, fazendo ela acreditar que esta fortaleza não será derrubada, não será tomada, que esta fortaleza não será conquistada. Pega tudo que é teu da vida dela, da família, da vida sentimental, espiritual, financeira. É o nome do Senhor Jesus. Você que está na mente, você que conduz a mente, você que está desanimando, você que se escraviza essa pessoa, pega tudo que é teu, em o nome de Jesus, e saia, saia, e saia em nome do Senhor Jesus. Declara nesse momento que a minha fortaleza é Deus, que a sua mente é uma fortaleza, o seu coração é uma fortaleza, que você é uma fortaleza de coragem, uma fortaleza de ânimo, uma fortaleza de esperança. Você é um instrumento nas mãos do Senhor, e que hoje você encerra todo esse reinado, todo esse reinado dos jebuseus no seu coração, que nada mais vem estar dentro de você, dentro da terra prometida, dentro do lugar onde o Senhor mandou você reinar, que hoje você encerra, e que se não está, e se você hoje enxerga que o Senhor está te mostrando algo, que você precisa resolver urgentemente, porque Saul estava lá reinando, mas ele se adaptou, ele se acostumou com os jebuseus no seu quintal. Você vá amanhã, ou resolva hoje,
se possível hoje, e que você venha eliminar todos os jebuseus coxos e cegos que está no teu quintal. Se tem coisa para resolver, resolva hoje. Joga fora hoje. Queima hoje. E ocupe o seu lugar. Porque aquele povo já tinha sido destruído e queimado. Mas não foi ocupado. E depois eles reconstruíram tudo de novo. Que hoje você queime, que você destrua e que você ocupe este lugar. E que todo o teu coração, que toda a sua vida seja uma vida íntegra, inteira, que você esteja por inteiro no Senhor. E que nenhuma fortaleza mais venha impedir um reinado, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo de milagre na tua vida. Eu abençoo os seus propósitos, eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo a obra das tuas mãos, onde você tocar, você será um condutor de glórias, você é um condutor de milagres, você é um condutor de vitórias. Eu concretizo, eu peço, meu Deus, que o Senhor venha concretizar e materializar todos esses propósitos. E que nada, meu Pai, venha mais, Senhor, ser esse impedimento e que ela não continue, meu Pai, ela não arraste isso. Essas três coisas que estão nesse propósito, que ela venha botar um ponto final hoje. E que você tenha certeza e a convicção e esta fortaleza que hoje você está queimando e destruindo tudo isso. E que a partir deste ato, você tomando esta terra que era já para ser tomada, você vai começar a reinar por toda a sua vida. Davi, a partir daquele momento, ele reinou por todo Israel. Era um tempo de unificação e de paz. Um tempo que um homem segundo o coração de Deus estava sendo levantado e honrado. Passou muito tempo e ele não era ainda o rei. Mas nesse momento, o primeiro ato que ele teve foi consertar a casa dele. Consertar dentro. E que hoje, meu Deus, muitas situações venham ser consertadas, resolvidas, restauradas, restituídas para a honra e glória do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém.